Bom, agora nós vamos para a última entrevista, né? E eu quero convidar aqui ela, que é professora evangelista de criança, graduada em teologia, graduanda em pedagogia, escritora, compositora, coordenadora do Ministério Infantil da Igreja, conferencionista, e ela é autora do livro Mala de Ideias. Quem conhece o livro Mala de Ideias aqui, levanta a mão. Tá bom, gente. Quem não conhece, tem que conhecer, tá bom? Vamos conhecer agora. Quero convidar aqui, vamos receber com fortes aplausos, Flávia Grégio. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim, com olhos. Vamos aproveitar que amanhã é Dia das Mães, né? Cantamos aí a música da Flávia. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha. Amém. Essa também é uma música de autoria da Flávia, né? E ela já entrou no ritmo, que amanhã é Dia das Mães. Bom, gente, então estamos aqui com o livro Mala de Ideias. E aí, esse livro aqui é um livro muito bom, tá? Eu gostei muito de ter lido esse livro, porque ele, assim, eu já indico, tá? Para todo professor que está iniciando. Existem muitos professores que não sabem por onde começar. E também para aqueles que já estão tempo no ministério, porque a gente precisa renovar, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre o Mala de Ideias. Temos aqui uma mala de ideias, né, Flávia? Conta pra gente o que é o livro Mala de Ideias e como surgiu a ideia do livro. Som. A paz do Senhor, boa tarde. Bom, o livro Mala de Ideias, ele é um livro cheio de sugestões para você trabalhar dentro do Ministério Infantil ao longo do ano. Então, ele tem as ideias desde o planejamento anual, um planner anual, até datas comemorativas. É dia do soldado, o que eu faço? Dia do índio. São várias sugestões para você trabalhar ao longo do ano. E a ideia surgiu porque eu comecei a trabalhar com evangelismo criativo, né? Foi uma das primeiras palestras, contação de história e evangelismo criativo. E as pessoas ficavam assim, nossa, você é cheia de ideia, nossa, você é cheia de ideia. Aí, quando eu comecei a escrever as ideias, eu falei assim, eu acho que eu vou colocar tudo na mala. E uma coisa, uma vez eu estava na igreja, um irmão veio orar por mim e disse para mim assim, Flávia, enquanto eu orava por você, eu vi uma mala muito grande na sua frente. E você colocava muitas bíblias ali. Deus dizia assim para mim, eu estou preparando ela. Aí eu juntei uma coisa com a outra, na ideia, com mala, e foi mala de ideias. E agora vai vir uma maleta de ideias daqui a pouco, né? É o novo vai vir, livro? vai vir. Vou falar daqui a pouquinho. Amém, glória a Deus. Bom, a criatividade, ela é um presente de Deus para todos nós, para a humanidade, né? Deus nos fez seres criativos. Só que tem pessoas que são mais criativas e outras nem tanto assim, né? E ainda existem aquelas pessoas que não se acham nada criativas. Você é uma pessoa muito criativa, né? Você escreveu uma mala de ideias para a gente. E aí eu queria perguntar para você como ser criativo e por que ser criativo no Ministério Infantil? Bom, a criatividade, ela tem cheiro de novidade, né? Então, se a gente ficar na mesmice, a criança fica assim, eu vou lá, eu já sei o que a tia vai fazer. Então, a criança ela tem que sair. É igual você dar um brigadeiro pequenininho para a criança e falar assim, gostou? Então vai ter mais. Ele tem que ir com gostinho de brigadeiro para casa querendo mais. Então, quando ela vem para a sala de aula, quando ela vem para o Ministério Infantil, ela tem que sair daqui, uau, o que a tia vai inventar na próxima aula? Então, a gente tem que despertar isso na criança. A criatividade, ela tem cheiro de novidade. Qual vai ser a novidade da próxima aula? Isso é muito importante. Como você disse aí, todos nós somos criativos porque somos imagem e semelhança do Senhor. Então, nós herdamos do Senhor. Por que uns têm e outros não? Porque alguns exercem mais do que os outros. Então, assim, por que a gente tem que ser um eterno apaixonado do Ministério Infantil?
Todos aqui já tiveram apaixonados, né? E quando a gente está apaixonado, a gente fica assim, ai, meu Deus, não vejo a hora de encontrar com ele. Ai, e pega o telefone e fala assim, desliga você. Não, desliga você. Não, você primeiro. Então, vamos desligar junto. 1, 2, 3. Não desligou, né? Então, você fica o tempo todo querendo estar perto da pessoa, pensando na pessoa. Então, nós temos que ser eternamente apaixonados pelo Ministério Infantil. Você que é apaixonado, você anda na rua, olha uma vitrine e fala, nossa, que vitrine legal, dá para eu fazer no culto do Dia das Mães. Nossa, você anda no Mercadão e fala assim, uau, olha só as cores, gente, quais as cores do plano da salvação. Você fica tão apaixonada, pensando naquilo o tempo todo, que tudo que você vê Ministério Infantil. Então, você acaba exercendo mais a criatividade do que os outros. Olha, o exemplo foi um exemplo criativo, não foi, gente? E eu até tinha escrito aqui, eu arrisco dizer que se não fosse Mala de Ideias, o livro da Flávia, eu sugeriria uma injeção de criatividade. Por quê? Veja bem, além dos roteiros, aqui tem programação para culto de janeiro a dezembro. Tem 100 sugestões de temas para culto infantil, com referência, com dicas de ornamentação, mas ela coloca as sugestões, as referências bases, é uma deixa para a gente ir pesquisar. Não está pronto. Então, é uma mala de ideias mesmo, uma injeção de criatividade. Eu achei bem interessante falar sobre isso, porque me despertou isso ao ler esse livro, né? Ela fala de criatividade logo no início, fala dos 3 pontos que atrapalham a criatividade. Isso. Se você quiser, você pode falar também. E ela dá uma injeção para a gente de criatividade. Então, agora uma outra pergunta. Hoje, com a velocidade da informação, as pessoas compartilham materiais muito rápido. Existe muito material pronto. E isso é muito bom, porque representa um avanço da literatura cristã infantil. No entanto, uma galera gosta muito, você até fala Ctrl+C, Ctrl+V, ao invés de pedir orientação do Espírito Santo. Ela seleciona o material, ao invés de pedir a orientação do Espírito Santo para selecionar o material que vai usar, estudar, pesquisar, vai lá no grupo do WhatsApp perguntar, gente, alguém tem uma pregação sobre o tema tal? E aí quer aquele material pronto. Quais os males disso? Então, hoje a gente está vivendo uma geração fast food, né? As pessoas querem tudo pronto e tudo rápido. E se você não responder na hora que elas querem, elas são mal criadas com vocês, tá? Tem isso. Eu recebo umas mensagenzinhas mal criadas de vez em quando, porque acha que a gente faz nada da vida, né? Só fica ali ajudando as pessoas. A internet, o avanço da internet, grupos de WhatsApp, Facebook, foi muito bom. Só que isso tornou alguns professores um tanto pouco preguiçosos para pensar. Então, é mais fácil ter alguém pensante, eu vou lá, só pego e faço, do que eu pensar. Então, as pessoas estão deixando de lado a busca, a perguntar a Deus o que Deus quer. Um exemplo muito claro é temas de culto infantil, congresso infantil. Culto e congresso, você tem que fazer com o tema com que as suas crianças da sua igreja estão precisando. Qual a necessidade daquele grupo? E não o que está na mídia. Então, as pessoas hoje não se baseiam no que Deus quer falar, se baseiam o quê? Na ornamentação. Eu não quero falar que Deus é bom, mas eu quero falar algo que tenha a ornamentação do Lego, por exemplo. Então, primeiro pensa na ornamentação e depois no tema. Então, isso tem ficado... Isso é triste. Por quê? Porque nós estamos oferecendo para as crianças comida pronta. E comida pronta não é bom. Você compra uma comida congelada quando você está com pressa. Você dá miojo, por exemplo. Você dá macarrão instantâneo para o seu filho quando você não está afim de fazer comida, quando você não tem as coisas para fazer comida. É coisa rápida. Mas macarrão instantâneo tem vitamina? Nenhuma. E a gente tem coragem de dar macarrão instantâneo todo dia para as nossas crianças, todo fim de semana? Não. Só que tem muitos professores fazendo isso. Ao invés de preparar uma lição bíblica com conteúdos, um alimento saudável espiritualmente, teologicamente, as pessoas estão dando sempre comidinhas instantâneas para as crianças. O que tem acontecido? Desnutrição espiritual. Nossas crianças estão crescendo crianças doentes, que não conhecem a palavra. E aí, no primeiro vento, quando o apóstolo Paulo fala, né? Primeiro vento de doutrinas, eles são levados. E aí as crianças chegam nas escolas e recebem conflitos de coisas que não são da Bíblia e não tem como lutar por aquilo. Por quê? Porque aquilo elas não conhecem.
só sabe as 10 mais da Bíblia. É sempre as 10 historinhas, né? Sempre as mesmas coisas. Então a gente tem que entender que nós é como se nós fôssemos cozinheiras do Senhor, né? Nós preparamos alimento. Então que tipo de alimento que a gente tem preparado para as nossas crianças? Temos oferecido qualquer coisa? Temos só pego lá a comida congelada e descongelada para dar para as crianças? Qual é o prazer de fazer comida? A gente tem prazer, né? A gente se alimenta, a gente faz a comida, e a gente, quando pensa também no mundo espiritual, é dessa forma. Nós precisamos preparar um alimento espiritual para as nossas crianças, para elas não morrerem, né? É verdade. Além de saber que é um trabalho para as crianças, sobretudo para Deus, né? É isso aí. Então, o que a gente tem oferecido para Deus? Porque o ato de trabalhar com a criança, servir entre as crianças, é um serviço para Deus. E é super valorizar o que a gente tem visto aí, o método ao invés da mensagem. É isso aí. O método é importante. A gente fala tanto isso no MC, fala né? Isso no MC, é o método é importante? Sim, é importante. Mas a gente precisa valorizar a mensagem, acima de tudo. E como a gente falou também com a Vanessa mais cedo, a questão de conhecer a criança, né? Quem é essa criança? Flávio, queria perguntar para você como a igreja atual ela tem lidado com o ministério infantil e de que forma a igreja vem contribuindo para que as crianças conheçam o Evangelho de Cristo. Então, ainda existem algumas igrejas que ainda não têm visão com relação ao ministério infantil. Ainda pensam que o departamento é um depósito de crianças, né? Onde muitos líderes, eles não estão interessados no que a criança está sendo alimentada, mas eles querem que tire as crianças do templo, porque acham que as crianças estão incomodando. Então, a gente ainda está vivendo um momento de egocentrismo espiritual, onde os adultos acham que só eles podem crescer na graça e no conhecimento de Deus, que nós, professores, na realidade, somos babás gospel, que fica tomando conta das crianças. Isso, ainda em algumas igrejas, é muito forte. Tem algumas igrejas que já têm visão com o ministério infantil, que já entende que no rebanho tem cordeiros e que se a gente não alimentar os cordeiros, nós vamos assassinar as ovelhas, né? Porque toda ovelha foi cordeiro. Então, se a gente não tratar do cordeiro, não teremos ovelha. Então, nós temos essa visão. E tem as igrejas que estão achando que o ministério infantil está dando visibilidade. Então, tem investido no ministério infantil não por causa da credibilidade que se tem a criança, mas a visibilidade que ele está dando. E aí, uma das coisas que eu coloquei no livro, o ministério infantil, ele cresceu ou inchou? A gente não sabe. Porque inchaço, quando alguma parte do seu corpo tá inchado, significa que ele está o quê? Está doente. Né? Então, assim, nós não podemos deixar inchar o ministério infantil, nós temos que fazer com que ele cresça saudável, espiritualmente e emocionalmente. Amém. No livro você fala que existem muitas pessoas que querem se promover através do ministério infantil. Em contrapartida, a gente vê que na maioria das igrejas, o ministério infantil ainda é um ministério que não é priorizado, que precisa sempre de voluntários, pois a maioria das pessoas não querem esse comprometimento. Você pode falar um pouco sobre esse contraponto? Então, na realidade, por que muitas pessoas não querem compromisso com o Ministério Infantil? O Ministério Infantil, o grupo de voluntários no Ministério Infantil, ele é formado por vários grupos, né? Um deles é pessoas que realmente são chamados para o Ministério Infantil, que querem fazer com excelência e estão. O outro grupo eu não tenho nada para eu fazer na igreja, eu preciso me sentir útil em alguma coisa. Vamos para onde? Ministério Infantil. Temos aquele grupo de pessoas que são chamados, mas que ainda não entenderam que isso é ministério. E que vai levando, né? Vai levando, vai fazendo. Então, são vários grupos que pertencem dentro do Ministério Infantil. Existem os comprometidos que querem fazer, mas a gente entende também que o Ministério Infantil, assim como a obra do Senhor, ele é voluntariado. Hoje nós temos na nossa igreja 48 voluntários do Ministério Infantil. Eu queria que todos eles fossem chamados para o Ministério Infantil, mas nem todos são. Mas eu tenho lá dentro, naquele grupo, pessoas que não são chamadas para o Ministério Infantil, mas entendem que se disponibilizaram para a obra do Senhor, estão com o coração na obra e Deus capacita. Então, muitas pessoas falam assim, eu caí de paraquedas no Ministério Infantil. Eu sou totalmente contra isso. Ninguém cai de paraquedas, porque Deus, a Bíblia fala que o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe.
Então, o Senhor não assoviou o teu nome, o Senhor falou, deixa eu olhar para ela tem cara de tia do Ministério Infantil. Deus não fez isso, né? O Senhor, ele já sonhava sonhos para nós, já tinha planos para a nossa vida. Então, assim, tem essa questão dentro do Ministério Infantil. Pessoas que realmente entendem o que é o ministério, pessoas que entendem o que é servir, e tem aqueles parentes distantes que só aparecem na época de festa, né? De vez em quando trabalhar com esses parentes distantes é preciso, né? Mas o que a gente realmente busca são vocacionados para o Ministério Infantil e ajudar outras pessoas a descobrirem seu chamado. E é legal, Islamita, aqui é o seguinte, a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Dentro da nossa igreja tem muitos professores formados, muitas pessoas que têm um chamado para o Ministério Infantil, mas preferem ser crente de banco, preferem ser prego, né? Porque membro de banco é prego, né? Prefere ser prego. Ao invés de estar ajudando, estar contribuindo, prefere ficar sentadinho, só recebendo, só recebendo, só recebendo. Não quer doar, né? E ministério é servir. Não existe ministério sem servir. Quando você é chamado para algo, né? O Senhor te deu aquele chamado. Ele só se torna ministério quando você serve o outro. O dom que Deus te deu, quando você serve o outro, é ministério. Se você não servir o outro, não é ministério. É um chamado... né? Único para mim mesmo. Isso é chamado. E você pode contar um pouquinho sobre a sua experiência no Ministério Infantil? Da minha igreja ou no geral? Sua. Da minha igreja. Hoje nós estamos recebendo 250 crianças e temos 48 voluntários e 2 na liderança geral. Nós começamos, a nossa igreja hoje tem 17 anos, né? Eu sou da mesma igreja, eu moro no Rio há 20 anos. Então, vim para o Rio, já vim para essa igreja, comecei na matriz e virou congregação, fui para a congregação. E nós começamos com 6 crianças, todos filhos de diáconos. E a gente não tinha espaço para o departamento infantil. E aí a gente tinha que deixar, não vou fazer porque não tem a tal da salinha. Não, né? Tinha um banheiro desativado lá, que ninguém queria usar por causa da infiltração. A gente passou TNT nas paredes todas e adaptamos tudo para fazer uma sala. Começamos lá, foi crescendo, fomos aumentando, e de repente fomos para um espaço grande. De 30, a gente pulou para 120 crianças e foi um desespero, né? Porque só tinha uma sala para crianças de 2 anos até 12 anos. Imagina a situação. E eu lembro que a parede era a sala das crianças era colada com a parede do templo, né? E a gente estava no culto e de repente alguém gritava: "Cala a boca, criança!" Falei: "Meu Deus!" E aí a gente viu a necessidade de fazer a divisão da sala, né? E foi muito legal. Hoje a gente está trabalhando com 6 salas diferentes. Cada sala tem 2 coordenadores que eu super aconselho a fazer isso. Né? Não concentro tudo para mim. Cada sala tem 2 coordenadores. Então tem, por exemplo, o berçário com 2, a bebeteca com 2, sementinhas com 2. Então esses coordenadores, eles me ajudam a administrar esses professores. Então é muito legal, porque elas conseguem me ajudar a ver se estão passando conteúdo, se a criança está fazendo a atividade de fixação, e está sendo bem legal. E qual que é o perfil do obreiro de crianças, o obreiro aprovado? Eu coloquei no livro, mas eu não vou lembrar de todos, não. Mas tem que ser chamado. Você separou a página aí? Você anotou a página aí, não? Não, você está falando dos 3 princípios? Não, você falou do perfil. O perfil. Não anotei a página, não. Então, mas o perfil... tem aqui os 3... Espera aí, tá? Não grava isso, não. Mas ele é meu amigo, né? Ele é meu amigo de longas datas, ele vai cortar essa parte. Não tem aqui o perfil. Esse livro aqui, Mala de Ideias, é um livro que ele está esgotado, né? Ele esgotou em janeiro. Nós estamos vindo com outra editora, que vai ser a editora Betel. E aí ele está vindo mais grosso, vai vir maior, vai vir com mais conteúdo, a mala vai vir mais cheia. Então vai tá melhor. Esse aqui agora, quem comprou... é raridade, né? Guarda, porque quem sabe um dia a gente consegue vender na estante virtual e ganhar dinheiro. Mas aí vai vir maior. Perfil do ministro de criança. Primeira coisa, tem que ser chamado, reconhecer o seu chamado, entender. Como eu disse, não adianta nada estar sentado aqui e falar: sou chamada para o Ministério Infantil, e não se posicionar diante disso, né? Então, a pessoa precisa ser chamada e reconhecer esse chamado. Quando você reconhece que você tem chamado, você não consegue colocar dificuldades em coisas para fazer. Por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a fazer... Quando eu fiz a PEC em 2005.
E eu morava num bairro próximo, né? Mas eu tinha que pegar a condução. E aí eu ficava dependendo do marido para ficar juntando as moedinhas para poder pagar. E ele ficava assim, meu Deus, esse curso nunca acaba, nunca acaba. Eu me matando, ele reclamando que o curso nunca acabava. Eu morava em Vaz Lobo e eu ia a pé para Madureira. Eu colocava minhas crianças no carrinho, empurrava até Madureira para economizar o dinheiro de passagem. Ah, eu quero fazer um congresso em tal. Ah, eu não tenho dinheiro. E aí eu fazia, olha, Flávia, eu estava na casa de uma amiga, uma pilha de roupa para passar. Aí eu falei assim, gente, quanta roupa? Ela, minha mãe está arrumando alguém aí para passar essas roupas, não tem ninguém para passar roupa. Eu falei, quanto a mãe está pagando? Aí ela, tanto. Eu falei, eu passo tudinho, passei tudinho, paguei meu congresso. Então, assim, as pessoas, quando você entende que você é chamado para aquilo ali, você não se esforça para fazer algumas coisas, sabe? Por quê? Você ama o que você faz. Ah, um congresso ali é 50 reais. 50 reais? Gente, 50 reais, hoje em dia, se você anda no shopping, você não compra nada. E as pessoas têm que entender o seguinte, outra coisa que eu ouço muito. A minha igreja não paga curso para mim, meu irmão. Quem tem que pagar curso para você é você mesmo. Se a sua igreja abençoa... Papo reto, hein, meu irmão? O que acontece? Eu entendo dessa forma. Se a minha igreja pode me proporcionar, amém, eu vou ficar muito feliz. Agora, se a igreja não pode me proporcionar, o conhecimento vai vir para mim. Onde eu for, ele vai comigo. O ladrão pode vir roubar tudo, mas o seu conhecimento ele não vai te levar. Então, hoje você está investindo aqui, você está nessa igreja. Amanhã você pode ir lá para o Amazonas. E o que você aprendeu, você vai usar lá. Então, quem tem que investir no seu ministério é você mesmo. Quando você entende que você é chamado, você vai investir. Porque ninguém investe naquilo que não acredita. Se você não investe, é porque você não acredita que Deus te chamou para isso. Não podemos medir esforço, fazer o melhor para o Senhor, porque por mais o melhor que a gente tenta fazer, não vai chegar nem pertinho daquilo que Ele fez por nós. Então, como gratidão, eu quero me doar e me gastar cada vez mais para a obra do Senhor. E nós temos que pensar dessa forma. Amém. E até complementando, não existe tempo ruim, né? Como ela colocou aqui a experiência de, um banheirinho, não foi isso? Um banheirinho desativado. Então, a gente, muitas vezes, alguns líderes esperam a atitude do líder, né, do pastor e tal, mas Deus chamou foi você. É isso aí. Né? Então, a gente pode, gosto muito de falar assim, eu sou pobre, mas eu sou limpinho, né? Eu sou pobre, sou criativo. Então, a gente consegue, e aí você vê depois o fruto, né? Alguém falou aqui, quando você tem a visão, a alegria, o ministério que contagia, né? Isso é muito importante. Eu me lembrei agora, que agora há pouco tempo, eu postei a foto do armário de lanche do departamento infantil da igreja. Algumas pessoas não entenderam, mas é porque às vezes a pessoa não conhece a sua história. E eu me lembro de todas as vezes que a gente ia dar aula e tinha que dar lanche para as crianças. Gente, tem que dar lanche para as crianças, né? Criança é igual peixe. Cada peixe você usa uma isca diferente. Você não usa a mesma isca para todos os peixes. Então, se a criança vem por causa do lanche, não tem problema. Deixa vir, a palavra do Senhor não vai voltar vazia. E aí, eu recebia as crianças e as crianças chegavam, paz do Senhor, meu amor, tio, o que tem para lanchar hoje? Eu falei, amém, também te amo. E aí eu podia deixar de dar lanche para as crianças? De maneira nenhuma. A igreja, na época, não tinha condição de comprar lanche. Então, o que a gente tinha que fazer? Comprar o lanche. A gente doava o lanche. Cada um doava um dia, doava um dia, doava um dia. A igreja foi crescendo, melhorou financeiramente. Quando hoje, por exemplo, que eu vou todo mês para comprar aquele lanche mensal das crianças, que eu posso escolher aquele lanche, sabe? Aquilo me dá uma alegria sem fim. Por quê? Por causa da história que a gente viveu lá atrás. A dificuldade que a gente teve. Irmãos, teve um Dia das Mães que a gente não tinha dinheiro para comprar lembrancinha. E a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Hoje as pessoas pegam uma garrafa PET e faz coisas que você fica assim, meu Deus, que isso? Não é? Mas a gente não tinha nem acesso. A gente tinha que comprar revista na banca com modelo de garrafa PET. Né? E olha que eu sou novinha, eu só tenho 15 anos. E aí eu tive que fazer ponto cruz, imã de geladeira de ponto cruz. Então a gente ia aprendendo nessas coisas. E eu vi que eu vejo, eu percebo, eu sinto que Deus via o amor e o sacrifício que a gente fazia ali. Porque a gente não está fazendo para o pastor, a gente não está fazendo para ninguém, nós estamos fazendo para o Senhor. Que privilégio nosso servir ao Senhor através das crianças, né? A Bíblia fala que aquele que recebe uma criança está recebendo o próprio Jesus. Então, todos os domingos, todos os cultos, nós recebemos Jesus na nossa igreja. E como que você receberia Jesus na sua igreja? Você daria qualquer coisa para Jesus comer? Você oferecia que suco para Jesus comer? Não, você daria o seu melhor, né? Você compraria uma Coca-Cola celestial para oferecer, né?
Então você daria o seu melhor. O melhor não é o mais caro, o melhor é a intenção do seu coração. É o mais simples feito com amor. E quando o mais simples é feito com amor, se torna excelente aos olhos do Senhor. Né? Amém. O melhor é o seu melhor, né? O seu melhor. E o próprio Jesus, ele pregava e ele alimentava a multidão. Ele não despedia ninguém com fome, né? Ele se preocupava e através disso ele mostrava os seus milagres. Gente, aproveitem a mala de ideias aí, porque já foi passa-roupa, tá? Ponto cruz. Já anotei 2 aí, anotem também. Bom. Ainda mais mulher. Bom, olha só, eu queria perguntar para você, uma pergunta que já foi feita aqui para outros líderes. Qual o seu posicionamento sobre culto infantil? Algumas igrejas defendem que as crianças devem assistir o culto com os adultos, participar do culto com os adultos para acostumar com a liturgia, quando eles crescerem e se tornarem adolescentes, estarem acostumados e não estranharem. Outros defendem que a criança deve sair do templo e ter um espaço para ela na linguagem dela. Em algumas situações acaba que se torna uma igreja dentro da igreja, uma igreja à parte. E quando essa criança se torna adolescente, muitas vezes não consegue se adequar. O que você pensa sobre isso, culto infantil? Primeira coisa, igreja da criança. Igreja da criança não é igreja dentro da igreja. Igreja da criança é uma metodologia de trabalho. Essa metodologia ela é feita dentro de uma sala, onde um ambiente é como se fosse uma igreja, onde tem púlpito, onde tem gasofilácio, quem usa envelope, quem usa salva, é de acordo com a liturgia da sua igreja, né? Por exemplo, a minha igreja, eu sou assembleiana. Então, o que tem na nossa igreja da criança? Nós trabalhamos a salva, mesmo que o templo lá na igreja não trabalhe com envelope, nós trabalhamos a salva. Por quê? Porque a salva é uma das características da nossa denominação. Então, ela vai crescer entendendo o que é. Mas lá no futuro, se alguém perguntava o que é salva, a criança vai saber. Outra característica, hino da harpa. Tem que cantar o coro no hino da harpa. Por quê? Porque faz parte, característica da nossa igreja. Raiz da nossa igreja. Se é batista, o cantor cristão, não importa, você vai usar a mesma metodologia. Eu sou a favor. Por quê? Porque muitas vezes a criança, ela vem para o templo e ela não consegue absorver Obrigada. Ela não consegue absorver o conteúdo daquele culto. Por quê? Porque a linguagem não é acessível a ela. Eu fui uma criança, por exemplo, que com 9 anos, na minha igreja, não tinha culto infantil. Então, a gente ficava todo domingo no culto. E foi uma pessoa pregar na nossa igreja, e ele contou um testemunho de que ele foi assaltado, levou 5 tiros, e ele foi morto e levado para o necrotério. Chegou lá, Deus ressuscitou ele dentro do necrotério. Eu não lembro como foi o enredo do negócio. Mas no final ele disse assim, se você ter fé, Deus pode ressuscitar aquilo que você quer. É só você ter fé. Pronto, peguei aquilo. Fui embora para casa. O que eu gravei na minha mente? Se eu ter fé, se eu orar com muita fé, Deus pode ressuscitar aquilo que eu quero. 3 meses depois, eu com 9 anos, meu pai morre. O que eu pedi para Deus? Para Deus ressuscitar o meu pai, porque era só orar com fé. Então, a criança ela vai pegando coisas isoladas e vai juntando. Né? Quando ela está no ambiente dela, você vai falar a mesma palavra, porque a palavra do Senhor não muda, mas você vai usar a linguagem daquela criança. Né? Imagina o seguinte, uma beterraba. Beterraba é rica em alimentos. A beterraba, eu posso pegar uma beterraba inteira e dar para um bebê comer? Não, ele não tem dentinho, aquela beterraba é dura, ele pode engasgar. Mas ele precisa da vitamina. Então, o que eu posso fazer? Eu vou cozinhar, vou amassar, colocar no feijão. Ele não vai ficar sem a beterraba. Mas você precisa preparar aquele alimento para ele pegar aqueles nutrientes. Assim é a palavra do Senhor. A mesma palavra, porque não pode mudar, mas você vai mudar a forma como você apresenta essa criança. E também sou a favor da criança participar do culto esporadicamente, no culto dos adultos. Por quê? Porque ela precisa... Entenda uma coisa, a igreja da criança, o culto paralelo, ele está cultuando, ele está aprendendo, mas tem um determinado momento que ele vai vir aqui e ele precisa, na prática, aprender isso. Imagine você com um bebê que está começando tá andando. Você tem uma mesa de centro, tem essa mesa aqui. E aí ele começa a andar. Se você tirar tudo do lugar, na hora que suas visitas chegar, que você querer arrumar a mesinha no lugar, o que ele vai fazer? Ele vai mexer, porque ele não foi acostumado com aquilo ali. Então as crianças, elas vêm para o templo, quando não são acostumadas a vir, a primeira coisa que elas fazem vai correr para a bateria. Nunca viu uma bateria?
Entendeu? Então as crianças precisam ser ensinadas. E aí eu levantei essa bandeira lá na igreja, né? As crianças fazem parte do corpo, as crianças têm que participar. E levamos as crianças a participar. Quando chegou lá, o culto começou a rolar e tal, tudo muito bom, e começou aquele barulho de panela de pressão. O tempo todo. Aí o pastor olhava para mim, o que vai fazer? Eu falei, meu Deus, que eu preciso pensar em alguma coisa para as crianças interagirem com o culto dos adultos. Aí as crianças participavam uma vez por mês. Eu fiz uma prancheta, tem até no livro isso, chamado Crianças Ligadas no Culto. As crianças com menos de 7 anos iam para a sala, tinha atividades dela. As maiores ficavam no templo, elas recebiam essa prancheta e elas tinham que prestar atenção no culto para preencher. Por exemplo, qual o hino da harpa que foi cantado? Quem pregou? Qual foi a leitura bíblica? Quais foram as oportunidades? De acordo com a liturgia do culto. Então, elas tinham que preencher aquilo ali. E aí, no final, estava assim, você levantou para ir no banheiro? Quantas vezes? Se levantou, perde 10 pontos. Valia 30, ela perdia 10. Por quê? Porque hoje as crianças vão para a igreja, elas ficam desfilando o tempo todo, levanta e senta, levanta e senta. É uma bebeção de água que eu nunca vi. Só que fica na frente do computador 2, 3 horas e não levanta nem para comer. Por que o culto tem que ser diferente? Então, nós temos que ensinar as crianças a ter reverência. E aí, quando a gente fez essa prancheta, eles prestavam atenção, preenchia tudo, e ele valia ponto para um projeto que a gente fez chamado Banco da IBD, que ele juntava pontos, moedas, né, e trocava essas moedas por prêmios. Foi muito legal, muito bacana. Muito interessante. Respondi a pergunta? Sim, com certeza. E é importante também a gente estar sempre atento, né, com a liturgia da nossa igreja, com o pensamento da liderança. Isso aí. Porque, como eu trouxe aqui essa pergunta para você, também trouxe para a Keila, não sei se a Vanessa também ela fala no livro dela, isso aí ainda é um contraponto, né? Então, existem pensamentos diferentes, a gente tem que... Às vezes, a gente trabalha com o Ministério Infantil, e segue todo mundo lá que fala com o Ministério Infantil, e acha que porque na sua igreja faz assim, na minha igreja tem que fazer assim, e não pode ser. Então, por isso que é legal esse momento que a gente está aqui, com essa troca de experiência. Olha, uma das coisas também que está no livro é assim... Tem muitas ideias legais, mas tem ideias que cabem na sua igreja que não servem na minha. Tem ideias na minha que não servem na tua. Então, você tem que trabalhar. O maior parceiro que você tem no Ministério Infantil da sua igreja é o seu pastor. Ele é o seu termômetro e ele que vai te orientar muitas coisas. Por exemplo, a igreja do pastor Silas Malafaia faz um evento maravilhoso em junho, que é a festa jesuína. É o máximo. Eles fecham a rua e vendem comidas típicas. É ótimo. Mas eu não consegui levar para a minha igreja. Por quê? Porque teve pessoas que associaram a festa junina. No dia do pastor do ano passado, eu fiz o tema, era pastor pescador. Eu pedi as crianças todas para irem vestidas de pescador. Chapéu de palha, camisa xadrez, calça dobrada até o joelho e chinela havaiana. E foi muito legal. Só que chegou lá na igreja, o irmão falou assim, você mandou as crianças virem de roupa de festa junina. Entendeu? Aí eu tive que explicar que era sobre pescador. Então, assim, às vezes tem coisa... Uma polêmica que deu agora essa semana. A música Mamãe Maravilha. Rolou aí, tudo quanto é grupo. Não sei se você acompanhou. Por quê? Gente que não aceita, porque a música Mamãe Maravilha, para quem não sabe, né? Eu fiz essa música baseado na história de vida da minha mãe, que foi, para mim, foi uma mãe maravilhosa, que venceu a doença, que nos criou sem o esposo, enfim. E aí, muitas pessoas criticando porque as pessoas estavam usando a coroa, as coisas da Mulher Maravilha, né? Então, assim... Cabe na sua igreja, não cabe na minha. Cabe na dela, não cabe na tua. Inclusive, hoje de manhã, eu estava na festa de escola da minha filha e tocou uma maravilha. Entendeu? Na sua escola também. É isso aí. Mas se você olhar a letra da música, não tem nada a ver do que falando. Ó, o Projeto Emanuel, aqui, ó, dá licença. Projeto Emanuel. Esse projeto aqui, ó, um projeto que a gente fez para trabalhar culto no lar. Um projeto lindo. Para a criança levar Emanuel para casa, que foi feito a partir de uma experiência que a gente teve lá em casa, onde o Vitor tinha um tal de um amigo imaginário, que ele não dormia no quarto dele, porque falava que esse amigo, que ele chamava de homem da capa preta, dormia do lado dele. E aí, na hora lá, a gente orou com ele, orientou e tal. E aí tinha uma boneca, uma almofada vermelha. Eu peguei a almofada e falei assim, você pode deitar, porque Jesus vai deitar do seu lado. E para ele entender que Jesus estava do lado dele, eu pegava a almofadinha e falava assim, pode sentar, Vitor. Jesus está do seu lado. Pode dormir, Vitor. Jesus está do seu lado. E eu falava, chega para lá. Vitor, chega para lá. Jesus está aqui. E aí, o que eu pensei? Eu falei, nossa, quantas crianças estão passando por isso?
E aí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Na época, eu estava trabalhando em escola, a escola trabalhava com projetos de boneco. Eu falei, já sei, vou fazer o Emanuel. Então, criamos um projeto de culto lá chamado Emanuel na Minha Casa. Só que tem gente que não gosta de usar o boneco Emanuel porque fala que é Jesus, é imagem e semelhança. Entendeu? Então, por exemplo, vai de cada um, sem problema nenhum. Aí substituíram pela pasta do culto no lar. Ótimo. O importante é fazer o projeto, né? E você adaptar de acordo com a sua igreja. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Nem tudo que dá certo na sua igreja dá certo na minha, né? A Santa Ceia. Meu sonho era dar ceia para as crianças. E eu fiquei durante muitos anos dar ceia para as crianças. E quinta-feira foi o nosso jantar judaico. Eu estava rindo à toa, porque as crianças tomaram ceia. Então, assim, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem um tempo. O que a gente tem que entender é que tem que ter submissão à nossa liderança. E quando a gente é submisso, as bênçãos de Deus ficam sobre a nossa vida, sabe? É como se a gente corresse e a mão do Senhor estivesse sobre a gente. E aí você vê o ministério prosperar por causa da obediência. A obediência atrai bênção para a nossa vida. Amém. A obediência é um primeiro passo, né, para um obreiro aprovado. E assim, é questão de você ter discernimento, você ter maturidade, porque a própria palavra maravilha, o que é uma palavra? A gente fala que Deus ele é maravilhoso, Deus ele é grandioso, né? Então assim, atrelado à Mulher Maravilha, como é que você vai trabalhar? Então a gente não pode perder isso. A essência, a música é uma música que cabe tanto numa escola que vai cantar e as professoras vão colocar as crianças de Mulher Maravilha, por exemplo, como numa igreja que vai ser cantada sem a Mulher Maravilha, por exemplo. Entendeu? Então, é uma questão de como você vai colocar, como você vai trabalhar na sua igreja, como ela também falou, a questão do recurso. O objetivo, né? Qual o objetivo, pensar quem é essa criança também. A gente sempre volta para essa questão, né? E, Flávia, o livro ele possui sugestões de temas de culto para todos os domingos do ano, até falei. Mais de 100 sugestões para tema para 2 anos. Então, 2 anos, hein? Mais de 100 sugestões de tema para o culto infantil. Agora, como escolher o tema do culto infantil? E como escolher o preletor do culto? Eu tenho os meus princípios lá na minha igreja, né? De escolher o preletor. Mas vamos falar primeiro do tema. Então, muitas vezes, tem muita gente que já está há bastante tempo no Ministério Infantil, que já tem muitas noções de temas, de como buscar os temas e tal. E esse livro também, a gente tem que pensar naquelas pessoas que não têm esse acesso que a gente tem à internet. Então, o livro ele vem para te dar um suporte, para te dar assim, um estalo. Opa, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. Uma injeção. Uma injeção, Então, assim, vários temas diferentes, sugestão de tema. Eu tive algumas dificuldades quando iniciei com relação a tema. Eu lembro uma vez na Páscoa, que eu falei para o pastor assim, pastor, posso vestir as crianças de coelho? Aí ele, por quê? Eu falei, porque é tão bonitinho. Aí ele, veste. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não faz nem por maldade. É ignorância de conhecimento, ignorância. Achei bonitinho, coloquei as crianças lá. Gente, ainda bem que não tinha Facebook na época. Ainda bem. Eu até falei com ele assim, eu falei, pastor, como é que você me deixou fazer um negócio desse? Sei lá, Flávia, você era tão encrenqueira que eu nem queria arrumar problema com você. Queria fazer, faz, irmã, faz. Mas, assim, são coisas que, às vezes, a pessoa não sabe o que fazer. Eu aprendi nisso, e Deus falou isso para mim. Às vezes, a gente vê uma foto no Facebook e a gente sai printando, mandando para um monte de gente, metralhando a pessoa, mas a gente não sabe a história daquela foto. No final do ano, teve uma foto de um Papai Noel na igreja. E muita gente falando, irmãos, eu não estava lá, você estava lá, eu não sei o contexto. Será que foi um teatro onde desmascararam o Papai Noel? A gente não sabe. Então, por exemplo, naquela época que eu fiz, né, essa loucura de colocar as crianças de coelho, e eu não sei te falar por que eu coloquei, foi ignorância minha, eu não sabia. E fiz, achando que estava legal, achei que era bonitinho. Eu tinha visto o modelinho numa escola de uma orelhinha, e eu quis fazer e fiz, entendeu? Então, a gente não pode julgar pela foto, a gente não sabe o contexto, a gente não sabe a história daquilo ali. Então, a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria. Então, o tema do culto infantil, você tem que pensar na necessidade das suas crianças. Eu me lembro que ano passado a gente teve alguns casos na nossa igreja de amigo imaginário, crianças que estavam vendo vultos, criança acordando de madrugada e montando mesa para amigo com doces. A gente teve algumas situações. E aí eu vi a necessidade de a gente trabalhar a questão da libertação, da cura e da libertação da criança. E Deus falou comigo assim, como que você quer trabalhar com as crianças se você tem professores que precisam também? Eu falei, meu Deus, então eu vou começar onde? Vou começar com as professoras.
E aí começamos com as professoras, fizemos uma palestra, né, com elas, chamado Curados para Curar. Como é que eu iria promover a cura se eu não estava curada, né? Porque a pessoa doente contamina o outro, né? A pessoa ferida fere o outro. Então, fui trabalhar com os professores. Se eu trabalhei com eles esse tema, Curados para Curar, o que eu pensei? Vou continuar com as crianças, então vai ser Curados para Curar. A gente viu a necessidade ali. Então, a gente estava num propósito muito forte naquele tema. Então, o tema do seu congresso, do seu culto, ele tem que ser de acordo com a necessidade da criança. Imagina você levar seu filho no pediatra, e o pediatra falar assim, ó, seu filho está gripado, vou dar para você Redoxon, vitamina C. Aí você chega na farmácia e fala assim, ele mandou eu dar Redoxon, mas eu vou dar Noripurum. Eu quero dar Noripurum. Vai dar uma outra vitamina para ele. Você pode tomar essa decisão? Você vai ajudar aquela criança? Você não está ajudando, né? Então, você precisa ver a necessidade, o olhar... Qual foi a frase que você usou? De criança? Olhar para a criança, não. O olhar para a criança. Qual é a necessidade daquela criança? O que ela está precisando? O que aquele grupo está precisando? Então, o tema do culto ele não pode ser baseado nem em foto, nem em imagem, nem porque, fulano resolveu me emprestar decoração. Não pense nisso, irmão. Deus, quando Ele coloca um tema no seu coração, Ele vai providenciar todos os recursos para poder fazer esse tema. Então, a gente tem que se basear nisso. Amém. E no próprio livro dela tem os testemunhos, o filho fala lá sobre a mãe criativa, que estava sempre trazendo soluções, inclusive conta desse amiguinho. Né? Jesus está aqui. Conta. Ele isso, vai e conta. Isso. Flávia, a última pergunta para você abrir a mala de ideias, tá? Aqui. Como trabalhar a questão de inclusão no Ministério Infantil? Então, na realidade, quando a gente pensa em inclusão, a gente sempre trata assim, eu vou trazer a criança para incluir na sala. Na realidade, nós temos que levar a sala para incluir a criança. É ao contrário. Quando a gente vai trabalhar com crianças que precisam de necessidades de atenção especial, nós temos que, primeiramente, conhecer a criança. Né? Porque, às vezes, a gente fala assim, tem uma criança ali que ela é autista, vou levar ela para a sala, eu vou incluir ela. Você tem que conhecer a criança. Um dos princípios do pastoreio infantil é você conhecer a sua criança, saber a dificuldade dela, saber as limitações dela. Eu tive uma experiência na nossa igreja que tinha um cadeirante lá, ele era autista, e eu vi aquilo, eu falei, nós vamos colocar, vamos levar eles para a sala. Levamos ele para a sala. Quando chegou lá, era a turma de juniores, estava tendo gincana bíblica, né? Imagina uma gincana bíblica assembleiana, né? Aquela gritaria toda. O que aconteceu com o menino? O menino deu uma crise de choro lá dentro e tivemos problema. Então, é importante você conhecer a criança. A gente fez um projeto, que é o projeto do NIC, que é esse projeto aqui. Pode aproveitar e abrir a mala, tá? Já tá contigo. Esse projeto aqui é o projeto, ele é baseado num livro chamado Me Dá um Abraço, que é do Nick Vujicic, que vocês já devem com certeza ouvir falar dele, que ele é australiano, que nasceu com tetramélia, sem braços, sem pernas, e ele é filho de pastor, né? E ele disse para Deus que só iria aceitar Jesus como Salvador na vida dele quando ele entendesse por que ele nasceu desse jeito. E aí nós pegamos esse livro, que tem o título Me Dá um Abraço, e ele fez esse livro porque uma criança chegou perto dele e pediu um abraço. E ele falou assim que não sabia como abraçar aquela criança, porque abraço precisa do braço. E a criança de 5 anos colocou as 2 mãozinhas para trás, encostou no peito dele e disse assim, o verdadeiro abraço é aquele que encosta coração com coração. 5 anos, gente. E aí ele fala sobre bullying, a importância do abraço e tal. Então é um projeto que dá para você trabalhar dentro da sala de aula, dentro em escola, quem trabalha com escola, onde a criança ela entende o princípio da individualidade, o princípio da soberania de Deus, o serviço, né, a mordomia, você servir o outro, o caráter. Então é um trabalho maravilhoso. Então, para você incluir a criança, você primeiro precisa conhecer a criança e trabalhar as crianças da sala de aula, para poder elas receberem essas crianças, tá? Amém. Então, mostra aí algumas sugestões. Então, como eu disse para vocês, né, esse livro é um livro que está esgotado, ele está bem fininho, tem algumas ideias, então a mala vai vir mais cheia. Se esse aqui tem 40 dicas para você arrecadar dinheiro para o Ministério Infantil, no próximo livro vai vir 50. Os 100 temas, vai vir 120, ele vai vir com mais coisas, né? Vai vir um capítulo maior, um dos capítulos é chamado ABC do Ministério Infantil,
onde vai te dar todo o suporte para você que está iniciando o Ministério Infantil. O que é ministério, como organizar o Ministério Infantil, como como organizar o Congresso Infantil, como convidar pregador, que eu não te respondi, né? Pois não respondi. Pode aproveitar e responder aqui pra gente, então. Como convidar um pregador, então? Assim, a primeira coisa que você tem que conhecer é saber qual é a igreja dele, se ele congrega, se ele tem um pastor, se ele tem uma autoridade espiritual sobre a vida dele. Infelizmente, né, nós vemos que muitas pessoas estão usando o Ministério Infantil para se promover. Então, são pessoas que ficam se doando tanto para a igreja dos outros e nada fazem pelo Ministério Infantil da sua igreja. Eu trabalho itinerante já há alguns anos, mas eu não abro mão do rebanho da minha igreja. E eu acho que ministério, tenho certeza. Ministério começa em casa, e a nossa igreja é a nossa casa. Então não adianta você querer dar comida lá fora se você deixar os seus filhos doentes. O que famintos? Adianta, por exemplo, atrás da minha igreja tem uma comunidade enorme, precisando de evangelizar, e eu vou lá para o outro lado do mundo e deixar aqueles ali famintos? Então, primeiro começa em casa. Então, assim, uma das coisas, você prega, mas você serve na sua igreja? Você contribui lá na obra do Senhor? Quem é o teu pastor? Qual o ministério? Isso é fundamental. Fundamental. Tem muitos mercenários usando púlpitos para se promover. E a gente tem que ter discernimento. E eu tenho, assim, os meus caguetezinhos, né? Por exemplo, se oferecer, não vai. A minha igreja, por exemplo, se cobrar, não vai. Isso é um princípio da nossa igreja. Você vai ser abençoado porque a igreja vai honrar você. Isso é bíblico, nós vamos fazer isso. Mas a Bíblia fala, trazei o dízimo, não levai, né? Então a gente não se cobrou, não vai. Isso é um princípio nosso. Então a gente é ensinado dessa forma. É importante você olhar as vestimentas da pessoa. Uma vez eu fui convidada para uma igreja. E eu, há muitos anos atrás, eu me vestia de boneca, sabe? Eu ia pregar para as crianças vestida de boneca. E aí eu fui numa igreja, eu estava muito empolgada, tal. Quando chegou lá na igreja, que eu me caracterizei todinha, a irmã falou assim, esqueci de te falar. Você não pode vestir de boneca aqui, porque a gente não trabalha nem com fantoche, quem dirá uma boneca. Irmã, você não pode. Você pode tirar a maquiagem e ficar só com a roupa? Eu falei, irmã, não posso. Sabe por quê? Porque a maquiagem, a roupa faz parte da maquiagem, a maquiagem faz parte da roupa. Eu posso tirar a roupa, tirar a maquiagem, eu vou pregar normalmente. Mas sem a roupa da Gigi. Ela, então tá bom. E fui, né? Fiz o que tinha que fazer. E aí, no final do culto, o pastor me procurou e disse que viu a foto da boneca, que achou aquilo inadmissível, vestir de boneca, uma pessoa vestida de boneca na igreja, mas que ele queria pedir perdão porque ele tinha visto algo de Deus na minha vida. De contrapartida, eu já vi pessoas onde a igreja pediu para não vestir de boneca e a pessoa arrumar uma briga na igreja. Você sabia que eu vestia de boneca? Para que me chamou? Irmão, não se estresse, não pede a oportunidade de falar a palavra do Senhor às crianças. Entendeu? Se não tiver o recurso para você pregar para as crianças, usa a sua mão, mas não deixa de fazer a oportunidade que Deus está te dando de evangelizar. Mas você que convida, você tem que analisar tudo isso. Como que é a metodologia de trabalho da pessoa? Se a pessoa canta um hino que você não gosta, que a igreja não gosta, né? Enfim, procure saber qual o método de trabalho dela, como que ela faz pregação, tá? E aí você faz o convite. Quando você vai convidar, nunca pergunta, quanto você cobra? Não faça essa pergunta, porque nós estamos sustentando o mercenário com essa pergunta, tá? Então, qual a pergunta que você faz? Irmã, quais os procedimentos para você vir na nossa igreja? O que eu preciso fazer para receber a irmã, para trazer a palavra para as crianças da nossa igreja? Então, saiba como perguntar. De contrapartida, também tem pessoas que se sentem ofendidas. Tinha uma época que eu ficava muito ofendida. E eu falava assim, eu está pensando o quê? Sou o quê? Vou ficar cobrando de igreja? Eu achava isso um absurdo. Mas eu aprendi a lidar com a situação. Então, às vezes, a pessoa pergunta porque a pessoa não sabe como perguntar, né? Então, tem essa sensibilidade, né? Quais os procedimentos para você vir na nossa igreja? Isso é muito importante. Tá? Mas não sustente mercenário, por favor. Só cobram porque as igrejas pagam. Quando as igrejas pararem de pagar, tudo isso acaba. Tá? E as pessoas vão resolver trabalhar. Enfim. Bom, então vamos aqui para a mala de ideias, né? Então, eu trouxe aqui algumas ideias para vocês. Essa ideia aqui, por exemplo, esse aqui é o Lutero, né? Nós trabalhamos com o Lutero, com o berçário. Todo mês de outubro, as pessoas ficam mais preocupadas de falar sobre o Halloween do que a Reforma Protestante. E a gente tem que ensinar as crianças as raízes da nossa igreja, né? Então, as árvores, elas trocam as folhas no outono, mas elas trocam raízes.
Não trocam. Então, a gente precisa ensinar as raízes para as nossas crianças. Então, as crianças do berçário, assim como os juniores, eles aprendem sobre a Reforma Protestante. Mas como? Pegamos uma caixa, fizemos em forma de igreja e colocamos o Lutero lá dentro. Aí, de um lado, a igreja triste, do outro lado, a igreja feliz. E a gente falou para eles que a igreja estava muito triste, porque tinha pessoas, aí tirava a figura, que só pensava em dinheiro, que só pensava em briga. Mas Deus escolheu um homem e disse: Lutero, eu te chamei para reformar a igreja. Aí a gente vira a caixa, aí está a igrejinha feliz e tira Lutero lá de dentro, e a criança conhece Lutero. Acabou, berçário, bebeteca, já foi suficiente. As indulgências, as 95 teses, tudo foi lá nos juniores, né? Lembra do que eu falei com vocês sobre o tipo de comida que a gente dá para a criança. Eu dei a vitamina, adaptado ao organismo dele, tá bom? Esse aqui é o João Batista. Eu gosto demais do João Batista. Aqui, inclusive, tem aqui os gafanhotos do João Batista, né? Esse aqui foi um projeto que a gente fez com o nome Evangelizando com o João, tá? O João, ele passa na casa das crianças, ele fica uns dias na casa de cada criança, e ele vem com uma mala, né? Porque todo missionário tem uma mala. Então, aqui dentro da mala vem um livro sem palavras, vem um caderninho para a criança anotar o nome do amiguinho que ganhou Jesus, né? Aceitou Jesus. Vem também uma Bíblia e vem também um potinho de mel para a criança experimentar mel. Então, a gente, antes da criança tirar o boneco para fora da igreja, né, para fora da sala, ela precisa conhecer muito bem quem é João Batista, genealogia, cultura, o que é ser nazireu, tudo isso ela vai conhecer. Quando ela chegar lá no play, por exemplo, do prédio dela, que o coleguinha olhar e falar assim: nossa, que boneco é esse? Ele vai falar: é o primo de Jesus. Então, para ela levar o boneco para fora das quatro paredes, ela tem que conhecer muito bem. É igual o Nick, né? Quando eu cheguei com o Nick na sala de aula, que as crianças falaram assim: nossa, tia, que boneco estranho, ele não tem braço nem tem perna. Eu falei: por quê? Ele tem uma doença rara, uma síndrome rara, chamada tetramélia. E eu comecei a trabalhar com a criança toda semana, a síndrome, e tudo sobre o Nick. Um exemplo, teve um dia que eu peguei camisa masculina, fechei e coloquei, fechei os braços também. Então, a criança ficou assim dentro da camisa. Aí ficou a manhã toda, até a hora do recreio. E aí: vamos copiar, copia? Ela disse: eu não posso copiar. Aí o coleguinha do lado: eu te ajudo. Então, ele teve que esperar o amigo copiar para ele. Vamos lanchar? Tia, eu quero colocar o canudo aqui. E agora que não dá para colocar o canudo? Tia, deixa que eu ajudo ele. Entendeu? A criança se colocou no lugar dele. Viu como é que é importante a gente ajudar? Então, a gente trabalha muito bem isso dentro da sala para depois sair. E aí, quando a criança levou o boneco para fora da escola, quando alguém olhava e falava assim: nossa, que boneco esquisito, não fala assim do Nick que ele tem tetramélia. Então, a própria criança defendia o Nick, entendeu? Então, é muito legal. Esse aqui é o carteiro missionário ou carteiro de Cristo. Você pode usar para duas opções. O carteiro de Cristo é a roupa que nós fizemos. É carteiro de oração ou carteiro missionário. O carteiro de oração, ele passa na casa das crianças recolhendo pedidos de oração, na bolsinha dele. O carteiro missionário você vai usar onde as crianças escrevem cartas para o missionário, né? E aí coloca na bolsinha e aí você faz o projeto missionário. O carteiro de Cristo que eu falei foi um projeto que a gente fez de evangelismo na comunidade da nossa igreja. Nós vestimos todas as tias de carteiro, com a roupa do carteiro, escrito Carteiro de Cristo, e nós entrávamos na comunidade entregando folheto. Há pouco tempo agora foi festividade da nossa igreja e nós falamos sobre o papel da igreja, que o papel da igreja é o ID também, né? Chamados para fora. Então a gente pediu às crianças para escrever cartas para os moradores da comunidade. Então, cartas proféticas, cartas evangelísticas, e aí os carteiros passaram nas salas, recolheram todas as cartas e colocaram na caixa de correio das casas em volta da nossa igreja. Então, assim, são vários projetos que você pode fazer com um único boneco, tá bom? Alguma pergunta? Amém, igreja? Vocês estão aí, né? Pergunte. Esses bonecos aqui eu fiz com uma menina de São Paulo, né? Uma amiga nossa de muitos anos em São Paulo. Ela fez a Gigi. Só que a pastora Eloana, ela fez esse aqui. Foi alguém da igreja que fez? Uma amiga de Natal que mandou para ela. Tá? Hoje em dia, assim, para quem tem habilidade, não é tão difícil mais, né? Que você pega molde na internet. Deus não me deu essa graça. Não me deu. Esse aqui é a mala missionária. Esse aqui foi um dos últimos projetos que eu fiz da mala missionária. Eu trouxe essa mala, mas eu tenho uma mala maior.
Dentro dessa mala vem um tapete de oração, vem um cofre missionário, vem 2 cadernos, tá? Um caderno é um caderno da biografia do missionário. Vamos supor que você vai adotar um missionário lá do Amazonas. E aqui nesse caderno você vai falar tudo sobre aquele missionário, onde ele está, a bandeira daquele lugar, quais os objetivos, todas as informações que você tiver para desse missionário aqui. Vai vir um outro caderno, que é um caderno motivacional, onde as crianças vão escrever naquele caderno palavras motivacionais para aquele missionário. O tapete de oração e o cofre missionário. Como que funciona? Chegou com a mala do missionário, primeira coisa, vai abrir o caderno do missionário, vai conhecer o missionário. Entendeu o missionário? Vamos pegar o tapete de oração, vamos orar pelo missionário. Orou pelo missionário? Vamos ofertar o missionário. E aí essa mala vai passando na casa das crianças, para as crianças conhecer o missionário e entender o que é missões. Essa é uma saia evangelística que nós fizemos. Tem que chamar mais pessoas, porque ela é bem grande. Tem que abrir ela. Isso. Essa é uma saia que nós fizemos para um projeto chamado Leitura na Praça, onde a gente coloca, é uma saia mesmo, tá? Você senta no chão e vira um tapete, onde a criança vai sentando em cima e você vai contando o plano da salvação para as crianças. Eu tenho uma outra que é toda azul, que é o que eu uso mais, porque a criança fica sentada e não corre o risco de ficar puxando, essas coisas todas. O plano da salvação, ele não tem a cor azul, tá? Vocês sabem disso. Só que a saia, ela tinha que ter 6 gomos. Então, eu tive que colocar uma cor a mais. E aí, eu quis colocar essa cor e entrei com a ideia de ideologia de Gênesis. Não de gênero, tá, gente? De Gênesis, tá? Figura de macho e fêmea, formação de família. E a gente vai por etapas contando para a criança a história do plano da salvação, que está visualizado por causa das figuras. É muito legal, eles gostam muito. E como é na praça, né, você não pode deixar as crianças soltas, você colocando ela para cá, você está dando limite para ela. Então, você senta no chão, elas sentam em volta, e elas gostam de sentar na saia, então você consegue contar a história, evangelizar para um grupo pequeno, tá bom? Trouxe aqui o arco e flecha, para vocês verem. Por quê? Porque no dia de missões indígenas, no dia do índio, você aproveita para ensinar as crianças sobre missões indígenas. Então, as crianças saem todos vestidinhos de índio e a gente ensina eles a falar a paz do Senhor na língua Guarani Biaí, que é Sianá Kuvivunai. Falam comigo. Sianá Kuvivunai. É a paz do Senhor na língua Guarani Biaí, que é da região dos lagos. Amém? Trouxe um pouquinho da mala de ideias para vocês. E olha que no livro tem muito mais ideias para vocês aproveitarem. Também tem lá fora, vocês vão poder ver a agenda da Tia Criativa, né? E a Homilética Kids. Essa agenda é um planner para você trabalhar no Ministério Infantil ao longo do ano. Ele é permanente. E esse aqui é para quem prega fora, que vai precisar montar o seu esboço. E aí, quem tiver interesse, pode procurar no estande, tá bom? Vamos encerrar. Queria chamar a pastora Luana antes para entregar a lembrança da Flávia. Agradecer a Flávia por esse momento aqui. Vou chamar também a Keila para fazer o encerramento. E queria agradecer também. Muito obrigado, Keila, pelo convite. Me sinto honrada. Mas antes disso, nós precisamos também honrar a Sunamita, né? A Sunamita também vai ganhar um presentinho. Muito obrigada.